Lorena, seja bem-vinda. Helena também. Boa noite, Cris. Boa noite, vocês. Gerson já está na área. Gerson, seja bem-vindo. Boa noite, Léo Firmo. Boa noite a todos que estão prestigiando a gente aí. Eu quero primeiramente agradecer muito o convite da Uniseven pelo esse espaço. Nesses tempos que a gente está vivendo de uma situação inédita, nós estamos nos reinventando e vocês, como uma universidade corporativa, dão um exemplo de que a gente precisa realmente buscar outras ferramentas para manter o contato. A gente não pode ficar sem o contato e parabéns aí pela iniciativa. E estamos aí, eu estou à disposição de você e de todos aí para a gente poder fazer produtivo esse tempo que nós vamos ter aqui hoje. Gerson, eu fico muito feliz, primeiramente, porque quando eu recebi esse convite para mediar essa live hoje, né, e que eu soube que seria você, né, eu comecei a fazer algumas pesquisas acerca do Gerson Souza, essa pessoa incrível. Não nos conhecemos pessoalmente, quero ter ainda esse prazer, claro. Mas pensando aí, né, em toda uma história, que a gente quer conhecer um pouquinho hoje dessa história, né, da sua trajetória profissional também, eu fico muito feliz, estou aqui como aprendiz, não somente como mediador, né? Eu sempre tenho essa frase que eu carrego comigo, que a gente ensina na medida que a gente aprende, claro, e aprende claro. na medida que a gente ensina. Né? Sem dúvida, sem dúvida. E além disso, Sérgio, né, existe algo aí existe uma questão nessa live de hoje que me deixa muito encantado também, que você hoje representa uma empresa centenária, né, da cidade de Uberlândia, que é o GAR Telecom. Eu fui nascido e criado dentro de um call center, né? É mesmo? Sim. Que legal, que legal. E eu sou muito feliz, né? Eu sei que é um eterno aprendizado, né, nesse ramo que nós atuamos. E seja bem-vindo em nome da Uniseven. Eu estou muito feliz de falar com você. Puxa vida, o prazer é todo meu. A gente realmente fica satisfeito de ver o prestígio da universidade e de ver que a gente está se reinventando e a gente está num setor que hoje até a própria Anatel, que é o órgão que representa o governo federal e a agência que controla e regula todo o setor, já considerou as telecomunicações como serviços essenciais, né? Isso já é uma mudança de paradigma, porque se você pensa 10 anos, por exemplo, na década de 90, começo dos anos 2000, a gente tinha as telecomunicações como um acessório ainda, né? Era um serviço que não era um serviço essencial. Na crise, o governo baixou um decreto de 20 de março declarando que as telecomunicações no Brasil são serviços essenciais. Então, pela dinâmica que a gente está vendo, os contatos, a sequência dos trabalhos, muita gente fazendo home office, a gente vê que realmente sem telecomunicações hoje a gente não consegue manter uma normalidade no nosso mundo, né? Ah, com certeza. Você falou de algo muito interessante, que é o reinventar, né, e também sobre serviços essenciais. Sim. E a gente sabe que neste momento, principalmente, né, o reinventar é a palavra-chave de momento, né? Exato. O que é reinventar, Gerson? O que é reinventar para você? O que a gente descobre sobre reinventar neste momento, nessa fase que nós vivemos? Eu analiso essa crise porque é um fato inédito para essa geração e para algumas gerações passadas ainda, né? O último fato parecido com isso foi logo depois da Primeira Grande Guerra Mundial, com a gripe influenza, chamada gripe espanhola, nos anos de 1919. Então, quer dizer, praticamente completando 100 anos. E depois disso, a gente não teve nenhum outro episódio no mundo que fosse tão impactante globalmente falando, né? Então, sem dúvida nenhuma, é uma mudança que a sociedade nossa está vivendo, né? É impossível a gente fazer qualquer previsão a respeito da própria crise em si e a respeito de como a sociedade vai se comportar depois que passar, porque vai passar, a gente tem certeza que vai passar, a gente tem fé que vai passar. Não sabemos ainda o timing disso, mas certamente a gente está vivendo uma transformação. Então é impossível, eu costumo dizer que a gente não consegue enxergar depois da esquina. Até na esquina a gente enxerga, depois da esquina a gente não consegue enxergar.
Mas realmente, grandes transformações estão em curso. A primeira grande transformação é que boa parte das empresas conseguiu colocar os seus colaboradores em trabalhos em home office, né? Então, só para dar um exemplo do Grupo Algar, o Algar Telecom, dados mais precisos ainda, porque são a empresa onde eu trabalho, nós conseguimos colocar 90% dos nossos colegas em home office. E 10% continuam nas atividades normais, justamente porque são aquelas pessoas que estão no campo. Então você tem, nós somos uma empresa de tecnologia, de TI, e em algum momento essa tecnologia vai dar um problema, vai interromper o serviço, nós precisamos ter gente para ir na casa, no ambiente do cliente e restabelecer o serviço. Então só temos 10% das pessoas nas suas atividades normais, por causa justamente do tipo de demanda que eles atendem. Mas o restante, até por exemplo, você citou que você foi criado dentro de um call center, há pouco tempo atrás, se você falasse em janeiro para a nossa equipe de atendimento, os nossos gestores, dissesse assim, ó, daqui 2, 3 meses vocês vão colocar todos os atendentes em casa. Iam rir, né? Iam assim, dizer que alguém estava ficando louco, né? E a gente conseguiu colocar todos os atendentes em casa, logicamente dando uma estrutura, dando ferramentas de trabalho, sistemas de gerenciamento, mas as pessoas estão em casa e isso muda muito, porque principalmente aquelas pessoas que têm a sua família constituída no que tange a ter esposo, esposa, filhos, né? E essa convivência não era constante, essa convivência não era rotineira, as pessoas iam para os seus trabalhos, depois se encontravam à noite, criança já está fazendo tarefa, ou está quase já na hora de dormir, então não tinha essa convivência tão constante. Então as famílias estão se redescobrindo. Isso eu acho que é a grande primeira transformação que nós estamos vivendo. As famílias estão se redescobrindo, redescobrindo as relações, né? Você ficar muito tempo junto de pessoas que são pessoas do seu núcleo familiar, mas que você não tinha aquela rotina junto, né? Então essa é a grande mudança que a gente está vivendo, no núcleo da família, né? O que nós sabemos que gera conflito, né? Algumas pessoas vão se sentir pressionadas, estressadas, muitas tiveram que deixar as pessoas, né, as ajudantes, as secretárias, as empregadas domésticas que ajudavam no trabalho de casa, tiveram que dispensar, ou no mínimo colocar em férias, no período mais agudo, tiveram que assumir tarefas domésticas. Então, a grande transformação. Hoje nós tivemos uma reunião, aliás hoje nós tivemos uma outra, mas ontem especificamente falando sobre isso, a empresa preocupada, como é que estão, basicamente o grupo, nós fizemos uma reunião com o grupo de executivos da empresa ontem, e todos, né, logicamente em suas casas, e dizendo o seguinte, eu tive uma das executivas disse, eu tive que aprender a cozinhar, não sabia cozinhar, e de repente eu tive que colocar a minha secretária de férias e eu tive que aprender a cozinhar. E aí, primeira coisa legal, ela disse, eu estou gostando de aprender, eu não sabia, estou inventando até algumas receitas. Então essa seria a primeira grande transformação no núcleo da família. As famílias estão se redescobrindo. Quando você pergunta em relação à reinvenção, essa reinvenção, ela está em curso, né? A grande primeira mudança é a reinvenção dessas ferramentas virtuais que a gente tem e a gente precisa. Primeiro, né, eu acho que aproveitar ao máximo que essa tecnologia nos oferece para poder manter o contato, mas daqui a pouco não só manter o contato, mas a gente precisa produzir em cima dela, né? Então hoje, por exemplo, também numa outra reunião que a gente tem toda quarta-feira com os nossos executivos do Brasil inteiro, colocando as suas experiências, um deles colocou uma ferramenta que eles testaram com alguns clientes, com 140 clientes, basicamente na nossa operação no Rio Grande do Sul, e ferramenta de visitas virtuais, né? E o cliente, para clientes empresas, para clientes CNPJs. O cliente está muito aderente nisso, e a taxa de conversão de negócio foi muito próximo do que teria se fosse a visita convencional, a visita presencial. Então, esse é um dado interessante, muito fresquinho do que a gente viu hoje.
Por quê? Temos que nos reinventar, mas o cliente também tem que mostrar para nós se aquilo é aderente ou não. Nessa experiência específica com esse nicho, foi interessante, a gente teve uma resposta legal, porque praticamente a gente teve o mesmo resultado de uma visita presencial. Presencial. Isso. Gerson, e eu quero aproveitar, né, esse gancho, primeiramente, né, para dar boas-vindas aqui entrando na nossa live. Quem já está aqui já percebeu que tem conteúdo aqui que não acaba, né? O Gerson, ele tem, né, um conhecimento aí de mercado, né, um conhecimento empresarial muito grande, que a gente ficaria aqui provavelmente 3 horas falando e isso ainda seria pouco. Então, quero tem muita coisa para discutir. Tenho certeza disso. Esse aviãozinho aqui embaixo, para quem chegou, é só disparar ele, então, para os seus conhecidos, para os seus contatos, convidem as pessoas para participar. E após essa introdução fantástica, Gerson, eu quero apresentar um pouquinho você, né? O Gerson, ele é diretor de relacionamento com o mercado da Algar Telecom, né? Ele é membro do conselho diretor da CDL de Uberlândia, pós-graduado em gestão empresarial e aplicações da informática e engenharia e graduado em engenharia elétrica. Gerson, para a gente começar, conta um pouquinho da sua trajetória, onde você estava, onde você chegou, o que você aprendeu sobre o mercado durante todo esse processo. Legal, eu vou tentar resumir, porque primeiro, em termos de emprego formal, eu tive outras atividades antes de entrar na Algar, né, no Grupo Algar, mas eu me orgulho muito delas. Uma delas é que eu fui balconista de uma mercearia, de um padrinho meu, de uma madrinha, de uma mercearia dessas de bairro mesmo, pequena, minúscula. E esse foi um dos grandes aprendizados. Eu quero começar contando essa história, porque para mim foi um dos lugares onde eu mais aprendi. Porque nessa mercearia, era aquele modelo antigo, onde chegava uma pessoa que ia comprar uma pasta de dente, mas também chegava um outro cliente que ia comprar o que a gente chamava de feira do mês. Era compra por mês inteiro. Agora, você imagina como é que você balanceava uma pessoa que vai demorar quase 1 hora, você atendendo ela, e uma pessoa que quer comprar uma pasta de dente. Como é que você fazia, né? Então, esse foi um grande aprendizado que eu tive. Mas como emprego formal, o Grupo Algar foi o meu primeiro emprego como estagiário. Eu fazia engenharia elétrica, me formei em engenharia elétrica no campus da UENG, de Tuiutaba, na época ainda mantida pela Fundação Educacional de Tuiutaba. Então, eu sou nossa família é daquela cidade, e então eu tive a sorte de poder cursar esse nível superior na própria cidade onde eu nasci, e eu tinha a oportunidade, quando eu estava entrando no 3º ano, né, a engenharia são 5 anos, a elétrica, quando eu estava no 3º ano, eu tive a oportunidade de participar de uma seleção para estágio, consegui passar, e fiz um estágio muito produtivo, assim, bem mão na massa mesmo, né, a ponto de, por exemplo, era uma área de telefonia rural, de transmissão, nós tínhamos muitos links de micro-ondas, hoje é muito fibra ótica, muito físico, mas antes era muito radiofrequência, né, para você interligar as cidades, mas chegar a ponto de você, por exemplo, sem muito preparo, sem muita, né, mas eu subi em torres para ajudar a instalar alguma antena, alguma coisa. Você escalava uma torre de 50 metros, eu cheguei o máximo, o meu recorde foi de uma torre de 92, eu guardo esse número até hoje, porque não é uma experiência agradável para quem não está muito familiarizado com a altura. Mas eu acho que é isso, foi muito mão na massa, a gente aprende muito lá. Então, depois do estágio, logo em seguida tinha uma oportunidade, assim que eu terminei o estágio, teve uma oportunidade para uma consultoria técnica, sim, um cargo de engenharia, para atender clientes com necessidades específicas, mas logo em seguida, a gente já no início da década de 90, teve aquele boom, né, quem acompanhou todo esse movimento, da implantação dos sistemas de qualidade, né? Quando a gente começava, ainda não se falava em ISO 9000, para se ter uma ideia, no Brasil, mas primeiro a gente tinha que implantar um sistema de qualidade nas empresas, e eu fui escolhido lá na cidade de Tuiutaba para ser um gestor disso, para ser um facilitador, mais um facilitador. Terminado o processo, fui para uma área de planejamento e controle, e depois essa área ela foi centralizada em Uberlândia, mas eu tinha uma vaga de engenharia e técnica na cidade, na região toda ali, em torno de Tumbiara, toda aquela região de Tuiutaba ali em volta, e era na área de infraestrutura e energia, né? Nós estávamos num momento onde a gente estava reformando e construindo muitas estações novas, então precisava de gerenciar os fornecedores, as construtoras e tudo, e eu fui
direcionado para essa área para gerenciar a infraestrutura, ainda num nível técnico. E passado esse tempo, logo mais uns 4, 5 anos de dedicação nessa área, surgiu a oportunidade de uma gerência técnica, aí sim, englobando as duas macro-regiões de Ituiutaba e Itumbiara, eram 24 cidades, mais ou menos, sob minha responsabilidade. E em seguida, nós tínhamos uma gerência técnica e uma comercial, essas gerências foram fundidas e eu assumi a gerência comercial naquela cidade a partir de 2002, naquela região. E depois disso, fiquei lá em Ituiutaba até 2012, quando vim para Uberlândia, convite da diretoria, realmente já numa promoção interessante, que era ser uma direção regional, comercial, de vendas, mas que junto com essa direção, aí sim, é só para a gente fechar no momento em que eu estou, no cargo que eu estou agora, junto com essa função comercial, a gente tinha implícito que estava lá que o relacionamento com os órgãos públicos, com entidades de classe, com toda essa questão da representação mesmo do extrato da população, a gente tivesse esse contato, essa facilidade, né, de estar junto. Isso eu trabalhei de 2012 a 2015, conjugando essas duas funções, mas era difícil, né, e foi importante quando uma consultoria que a gente contratou, posso citar aqui a Accenture, uma consultoria muito conceituada no mundo, ela apresentou para a nossa presidência, o Jean, dizendo o seguinte: Jean, não dá para você deixar a pessoa que cuida de venda, que precisa correr atrás do número todo dia, né, para entregar o resultado do mês, não dá para deixar essa pessoa também com a mesma função do relacionamento, porque ele vai acabar priorizando a venda. E o relacionamento é muito importante. E a Algar, o Grupo Algar como um todo, sempre prezou muito essa proximidade, investe muito em relacionamento, aonde a empresa está estabelecida, onde ela tem filial, a gente gosta muito dessa proximidade. E eu dei esse feedback para o nosso presidente, dizendo realmente, Jean, na função de vendas, eu tenho feito muito pouco trabalho externo. Só a hora que der alguma emergência. E aí, né, a partir de 2015, a empresa resolveu criar uma diretoria de relacionamento com o mercado que tem esse público que é alvo para que eu fique 100% disponível para o ente público como um todo, as demandas do ente público, as entidades de classe, as associações, órgãos de defesa do consumidor, dá muita atenção para esse pessoal tem muita coisa para nos ensinar e nos apontar, né? Então, assim, e tem sido uma experiência riquíssima, uma área geográfica bem grande, como você falou, Morro Agudo faz parte, por exemplo, da minha responsabilidade, a área de São Paulo, tudo. Então, então aumentou muito a minha abrangência geográfica depois por mais uma promoção. E o que eu quero concluir, para não me estender muito nesse histórico, nesse resumo do histórico, é que lá atrás, lá em 1996 ainda, eu estava ocupando um cargo de engenharia, um cargo técnico. Eu fui convidado para participar da diretoria de uma associação, né, de classe, que era a Associação Comercial de Ituiutaba, Comercial Industrial, e fiz parte da Associação Comercial a partir de 1996, até o dia que eu vim para Uberlândia, 2012, mas tem uma pegadinha na história, porque quando chegou mais ou menos 2004, por aí, os meus colegas que estavam na presidência, já tinham me chamado para vice-presidência e me disseram assim: Gerson, agora é a sua hora, é a sua hora de contribuir mais, né? E você fica assim, né? Bom, será que dá, será que não dá, né? E um dia, numa visita do nosso acionista majoritário lá, o doutor Luiz Alberto Garcia, num evento que a gente teve, o pessoal da Associação Comercial chegou nele e falou assim: doutor Luiz, esse rapaz aqui, nós queremos que ele seja o nosso próximo presidente aqui na Associação Comercial. O doutor Luiz falou assim: não, é ele que sabe, se ele achar que dá para conciliar. Então o doutor Luiz gosta demais dessa participação, franqueou a minha ida e fomos eleitos lá como presidente e fizemos 2 mandatos, foram 2 mandatos assim, de muita experiência também, porque uma coisa é você ter uma liderança no trabalho, né? Você é um líder formal das pessoas, mas liderar líderes vou te dizer, é uma experiência muito rica, porque ali todos são líderes, né? Cada um é dono da sua empresa, do seu negócio, então você ser líder de líder. Mas eu quero só
fechar essa história, dizendo que é tão gratificante porque até hoje ainda tem algum tipo de obra, algum encaminhamento que a gente conseguiu dar, que hoje está se tornando realidade, um sonho mesmo daquela região, aí eu não digo só de Tuiutaba, mas era uma ligação com o Baixo Vale do Rio Grande. Então nós estamos ali mais perto do Vale do Rio Paranaíba, a gente queria uma ligação. E era uma estrada com 50 quilômetros, que era não asfaltada, e essa estrada tinha 60 anos que a comunidade toda se mobilizava para poder tentar asfaltar, e é uma estrada federal, e por ser um trecho pequeno, era muito difícil convencer, por que um trecho pequeno, né? E a gente conseguiu os contatos, fomos várias vezes em Brasília, conseguimos contato com o DENIT e tal, e essa obra saiu do papel, deve estar faltando 4 quilômetros para asfaltar. Os colegas que estão lá até hoje disseram assim: Gerson, o dia que for asfaltar, você arruma um horário na sua agenda, você vai ter que estar aqui para cortar essa fita junto. Eu falei, poxa vida, foi o trabalho de muita gente, não foi só meu, muita gente trabalhou antes de mim, e os presidentes seguintes continuam trabalhando firme, né? Conseguiram, para você ter uma ideia, até contato direto do atual ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Freitas, e ele está apoiando também o projeto de primeira mão, e a obra vai terminar. Então, assim, a gente fica muito satisfeito, e depois disso, assim, realmente eu tomei um gosto muito grande por participar de entidades classistas, né? Que aí você citou no início aí a participação na CDL, mas aqui em Uberlândia eu tenho o prazer também, uma honra grande de participar da diretoria da CIUP. Então lá o Paulo Holmes é o presidente, da CDL, como você já citou, é o Cícero Novaes é uma pessoa extremamente dinâmica, e nós temos uma entidade classista também específica do Distrito Industrial de Uberlândia, chamada UNED, que ela representa 450 empresas que estão ali no Distrito Industrial de Uberlândia. A Algar tem uma sede lá, tem uma filial ali, uma DASE, aliás, a base de engenharia fica no Distrito Industrial nosso. Então a gente a empresa faz parte, colabora lá também na UNED, e fui convidado para fazer parte da diretoria também. Tem 2 anos que eu estou participando lá, e mais uma vez, como você diz, a gente aprende todo dia a gente aprende, grandes desafios lá. Marco Antônio, o presidente, está tocando a entidade de uma forma brilhante, e eu tenho aprendido muito lá, a gente aprende todo dia. Em suma, é esse o resultado de 32 anos de trabalho, um pouquinho mais, eu comecei falando do balcão, né? Eu tinha uns 14 anos, 13 anos, então mas é mais um pouco de 30, né? Ó, Gerson, eu lanço um desafio aqui, viu? Eu acredito que nós teremos aí um excelente livro, né, com uma autobiografia para a gente apreciar essa história, porque eu sei que tem muito mais detalhes. Mas é muito interessante, Gerson, a sua fala, é muito interessante quando você utiliza algumas palavras-chave. Aí eu pego liderança, eu pego a parte de ser líder, né, da sua própria história, ser líder dos seus resultados. E quando nós falamos de uma ascensão dentro de um mercado, a gente fala de relacionamento com o mercado, a gente entra um pouquinho nessa parte de vendas. Sim. E nós sabemos que nesta fase, neste momento que nós estamos, vendedores, pessoas que precisam deste relacionamento, que precisam dessa proximidade com o adquirente, né, com o cliente, como ele mantém um relacionamento, como que ele atrai essas pessoas, e mais do que isso, eu vou usar outra palavra-chave que eu até anotei aqui, que eu achei muito interessante, lá no início, quando você falou de quebra de paradigmas. Quais paradigmas estes vendedores, estes profissionais têm quebrado neste momento? Muito interessante. Sua pergunta é bastante ampla, mas ela é muito interessante e muito pertinente nesse momento. Em síntese, basicamente é assim, eu não posso, né, nesse momento, focar o meu resultado no modelo que eu tinha, que era o contato presencial, físico. Nós temos movimentos, na realidade, como eu disse para você, preciso ressaltar mais uma vez, nós estamos enxergando só até na esquina, a gente não consegue enxergar depois da esquina. Então, assim, muitas cidades, Uberlândia é um exemplo desses, né, começou a flexibilizar a abertura das lojas, né. A gente torce muito, mas torce muito, eu por estar dentro das entidades de classe, a gente sabe o quanto esses empresários estão realmente sofrendo esse momento, estão sofrendo bastante, né? São pessoas muito assim, dignas, eu estou lá e posso falar de cara, muitas vezes coloca-se o empresário como talvez uma aura assim, um pouco de querer se aproveitar da situação, né? Às vezes coloca, vou dizer até uma palavra meio forte, mas coloca-se às vezes o empresário está como vilão.
Na realidade não tem nada disso. Em todos os estratos sociais você tem gente boa e você tem algumas pessoas que desviam o caráter. Em todo lugar. Você tem empresários maus também. Mas eu posso dizer para você, é a minoria. Isso eu posso dizer de cadeira porque eu estou lá nas entidades e eu vejo o quanto eles se esforçam e quanto eles querem fazer um trabalho digno e gerar riqueza, emprego e renda. Basicamente é o que eles querem, progresso, né? E a gente vê que também mais de 80% dos nossos empresários eles são de pequeno e médio porte, que é justamente o extrato que está mais sofrendo, né? As empresas grandes também vão sofrer. Certamente a maioria não vai conseguir entregar todo o resultado que estava previsto esse ano. É muito provável, a não ser, por exemplo, né, que eu acho que teve segmentos muito específicos que não sofreram tanto problema. O supermercadista, eu acho que as pessoas estão conseguindo ainda comprar os seus mantimentos e tudo, pode ter uma queda por causa da queda da renda como um todo, né, do mercado como um todo. Mas o ramo de farmácias é um ramo que está todo mundo preocupado, algumas com máscaras, álcool gel, demanda muito maior do que imaginava, né, logo no início do ano. Então, assim, alguns setores estão realmente assim, aproveitando o momento e não aproveitando no sentido ruim da palavra, mas aproveitando mesmo a onda e estão fornecendo os seus produtos e serviços a contento. A questão é que o problema que eu digo que a gente não consegue enxergar depois da esquina estamos flexibilizando? Não, Deus queira que a gente não tenha um recrudescimento do vírus, né? Então, com essa flexibilização do comércio, os shoppings vão começar a abrir e tal. Será que as medidas de higienização, né, de segurança, vão ser suficientes para não aumentar a contaminação? Né? Se isso acontecer, ótimo. A gente começa a respirar um pouco, a sair um pouco desse sufoco que todo mundo está vivendo. Mas se ali na frente, daqui 15, 20 dias, o comércio começa a abrir e o aumento de casos, e a gente acompanha isso pelas nossas estruturas aqui de informação da cidade, se esses casos começarem a aumentar muito, certamente o poder público vai retroagir e vai colocar regras mais rígidas, voltar a regras mais rígidas para o fechamento do comércio. Então, assim, a gente não há como prever. Agora, o profissional, o indivíduo, aquela pessoa que faz o seu... E aí eu gosto muito de uma frase que eu já ouvi, não é minha, né? A pessoa não trabalha para uma empresa, a pessoa trabalha para ela, né? Então, a pessoa que é o vendedor, que antigamente, felizmente isso mudou muito, né? Dois cargos que a gente mudou muito a percepção deles, né? Um é atendente e outro vendedor. Esses dois cargos era assim, não, a pessoa entrou na empresa, coloca lá no atendimento, né? Era assim que funcionava, né? A pessoa não sabe fazer muita coisa, bota ele para venda, às vezes ele acerta. Não é assim. Hoje, por exemplo, a Algar Telecom, né, nos nossos níveis de atendimento, a gente tem a maior preocupação possível. Nos nossos atendentes, nenhum vai para a linha de frente, e ainda assim supervisionados, sem 45 dias de treinamento, mas puxados, 45 dias puxados para que realmente entre com a bagagem, não vai cair de paraquedas lá. E da mesma forma o vendedor. O vendedor hoje é um artista, na realidade. Ele tem que tirar leite de pedra, né? E mais ainda nessa crise. Então, o que eu penso, né, o que eu enxergo como perspectiva no nível de vendedor, eu já coordenei grandes equipes de venda, né? Quando eu vim para Uberlândia, por exemplo, a maioria da minha equipe era de vendas. Eu cheguei a coordenar uma equipe com 180, quase 200 pessoas, 70% disso eram vendedores. O que eu posso dizer para você é assim, a reinvenção, que é outra palavra que você reforçou no início do nosso bate-papo, ela tem que partir assim, o que eu consegui gerar já de relacionamento, que informações que eu tenho do meu cliente, que mailing que eu construí, eu sei quem é o meu cliente, eu sei como abordar, então ele precisa descobrir qual é o contato que o cliente mais prefere. Alguns clientes, engraçado, a gente tem uma percepção enganada, às vezes enganosa, de um cliente, por exemplo, não gosta de e-mail, né? Não, e-mail chega, a gente não consulta. Tem alguns extratos do comércio, das empresas, que a gente já fez aí, a CDL já fez pesquisa, e aí sim, não tem como, a pessoa está respondendo a pesquisa, e que muitos, uma parcela grande prefere continuar o contato por e-mail, apesar de a gente entender que é uma ferramenta que, a princípio, quando o surgimento das redes sociais, nós imaginávamos que o e-mail
seria uma ferramenta que seria deixada de lado. E essa pesquisa que a CDL coordenou há um pouco tempo atrás mostrou que um extrato grande de empresas ainda prefere o contato por e-mail. O vendedor tem uma base de informação para fazer essa abordagem? Eu não consigo, não posso ir lá, mas posso saber se ele tem interesse, mandar um e-mail, ou se é ou um WhatsApp. Hoje em dia, ferramentas é o que não falta. E eu posso dizer o seguinte, a reinvenção vai se dar pela virtualização. Vamos torcer para que essa reabertura gradual do comércio não gere nenhum tipo, lógico, de recrudescimento na crise, mas se recrudescer. Então, aproveitar esse momento onde eu posso gerar algum tipo de informação, porque informação hoje é vital. A informação hoje é alimento para quem quer se manter no mercado numa crise tão imprevisível como nós estamos vivendo. Eu costumo dizer, Gerson, né, que o bom vendedor, que o bom profissional, ele, em tempos como esse principalmente, ele trabalha de forma estratégica, né? Ele utiliza mais a mente do que o corpo. Claro. Eu vejo que muitas pessoas, né, têm o hábito de sair aí correndo, né, dentro do mercado, sem saber para onde está indo, de onde veio, para onde vai. Sim. E eu falo que essas pessoas trabalham muito com o corpo, né? Eu tive aí uma trajetória em treinamento, eu falava muito para os vendedores que eu treinava. Sim. Pare de trabalhar com o seu corpo e trabalhe com a sua mente. Utilize estratégias para você entender como você vai trabalhar o seu mailing, para você transformar ele no lead, né? O seu prospect, para transformar ele no lead, para você transformar ele em uma boa oportunidade e convertê-lo para ser seu cliente, né? Sim. E agora as pessoas estão experimentando disso. Não é isso? Isso, exatamente. Eu acho que assim, você traçou uma linha bem assim, real, né, do que as pessoas precisam se preparar. E outra coisa, como a gente não consegue enxergar muito para frente, eu tenho o máximo que eu puder de levantar de informação, de me preparar, e nessa linha, né, como transformar um mailing, como transformar um contato em lead, né, uma oportunidade de venda, essa é a verdadeira reinvenção. E agora, eu digo para você que tem N formas de fazer, N formas de fazer. Eu acho que cada um tem que descobrir a sua forma e nunca desanimar. Porque eu acho que, assim, nesse momento, aquela história, a velha história que se repete, mas assim, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então, precisa as pessoas, que lenço que eu posso vender? Qual é o meu lenço, né? E às vezes acontece também, eu vou dar um exemplo interessante quando a gente fala dessa palavra que você frisou, que é a reinvenção, de uma consultoria, pra você ter uma ideia, de uma consultoria, uma pessoa conhecida minha, uma consultoria financeira, né? E essa questão de bolsa de valores caiu muito, né? A crise abateu todo mundo, o mundo inteiro, então está sofrendo a questão dos investimentos, e começou a vender outros produtos. Começou a vender máscaras, começou a vender algum produto de higiene, e está saindo bem. Olha o que tem a ver consultoria financeira com vender produtos de higiene. Pegou uma marca boa, de qualidade e tal, não, eu represento uma marca, conseguiu essa representação, e está fazendo uma pequena reinvenção, mas é uma reinvenção, é uma forma de ele ter um fôlego, talvez não vai dar o rendimento que ele tinha fazendo a sua consultoria, mas ele vai dar um fôlego para ele passar pela crise e daqui a pouco voltar, digamos, hoje também discutindo, voltar à normalidade, vai ter normalidade, a gente não sabe, né? Vai ter um novo pela frente, mas logicamente, quando a gente fala de voltar à normalidade parar com a pandemia, parar com a contaminação, né, para a gente poder respirar. Agora, certamente muitas lições vão ficar, muitas coisas vão ficar interessantes, muita gente vai querer, por exemplo, eu digo para você que a gente já tem hoje nessa reunião que a gente tem com os executivos, com a diretoria toda da empresa, e aí reunião aberta para todo mundo que quiser participar. Hoje a gente tinha 450 pessoas nessa live, praticamente é uma live. Mas foi dito o seguinte, que bem provável que a empresa vai pensar talvez daqui a pouco, quando a gente voltar, entre aspas, à normalidade, a empresa vai querer o seguinte, não, quem quer continuar em home office? Quem quiser ficar em home office, é bem provável que a empresa vai estimular que a pessoa fique.
Então, você vê que vai ter um novo caminho, né? Uma nova forma de trabalhar, então a gente precisa estar preparado para ela. Faz sentido. E olha que interessante. Isso que você acabou de falar, tem uma pergunta Sim. que o Luiz Augusto, que é o nosso hoje coordenador de marketing da Seven Proteção, do Grupo Seven, ele diz o seguinte, ele perguntou na verdade, você pensa que as empresas manterão o home office? Então entra muito nisso que você acabou de falar no final, né? Isso, exatamente. Agora, logicamente, o home office ele tem que ter um certo mínimo de orientação, né, para que a pessoa seja produtivo, né, porque você imagina, vou dar um exemplo claro, que a gente tem um grupo, dentro da nossa estrutura, a gente tem um grupo mais fechado que tem a ver com relacionamento, comunicação, e a gente tem uma reunião diária para alinhamento, mas tem uma das colegas nossas que tem um bebê pequeno, que está aprendendo a andar agora, né? Então, essa criança, ela não tem a mínima noção de que ela pode estar atrapalhando a mãe ou não no trabalho, né? Então, isso tem que ser ponderado também, né? Isso tem que ser levado em conta, porque ela tinha um ajudante, ela teve que colocar ajudante em férias também, e ela cuida do filho. Na hora de fazer as reuniões com fornecedores, ela tem muito contato com fornecedores, e as reuniões de gerência, né, as reuniões gerenciais, a gente vê, né, quando a gente participa, acaba que a criança incomoda um pouquinho, a mãe tem que dar um pouco de atenção para a criança. Então, são fatores que a gente vai ter que aprender a conviver e saber se compensa nesse caso, né? Compensa manter em home office ou não. Talvez, e qual mãe que não vai dar atenção para o filho, né? Essa pergunta que fica. Agora, de repente, se tiver uma estrutura, entre aspas, dentro da normalidade, que ela volta a ter um ajudante e tudo, certamente ela consegue criar um canto na casa, um quarto, um escritóriozinho na casa dela, onde ela pode ter o sossego necessário para poder desempenhar suas atividades. Mas eu posso ter certeza, viu, Luiz Augusto, que as empresas vão apostar nisso, e logicamente nós temos um cuidado, né? Vou dar um exemplo, que o cuidado que a Algar tem com os seus colaboradores, nós chamamos de até associados, porque temos uma política anual aí de divisão de resultados da empresa, né? Aí eu digo financeira mesmo, para todo mundo. Então a gente chama de associados. E nessa política da empresa de cuidado com as pessoas, né, o atendimento, aquela pessoa que fica 6 horas de call center, como você já trabalhou e conhece muito bem, com os intervalos a cada 50 minutos, 10 minutos de intervalo, o próprio sistema gerencia isso, mas você precisa de ergonomia. Uma coisa é você estar num home office na sua casa, mas você trabalha meia hora, 40 minutos, você estica as pernas e tudo. Agora, um atendente call center, não, ela tem que ficar ali, porque se uma chamada se estende muito, o cliente se estende muito, ela tem que ter ergonomia. Nós contratamos uma transportadora para levar as cadeiras que são ergonômicas para casa de cada uma das pessoas. Então, esse cuidado a gente vai ter. As empresas têm que balancear isso também. Não é simplesmente, vai lá e faz home office e de qualquer jeito, né, sem estrutura adequada. Então a gente tem que ter esse cuidado, tem que ter isso em mente quando a gente for repensar as nossas vidas aí para frente. Gerson, o Alexson, complementando essa sua fala, ele faz a seguinte pergunta, né? Pensando aí nessa ideia que 30% das empresas vão continuar provavelmente no home office, né, nesse novo normal, como liderar essas pessoas? Quais suas dicas para liderar essas pessoas? Puxa vida, é uma nova liderança também, certamente é uma nova liderança, porque uma coisa que eu acho que o ser humano, né, isso já começam as conjecturas, né, quando o vírus passar e a gente tiver uma vacina para o vírus e não for mais essa crise, né, as pessoas vão voltar a ir para barzinhos, as pessoas vão voltar a ir para shows, para as boates, e vão voltar a se confraternizar, né. Então, eu tenho visto algumas palestras, algumas insights interessantes, pessoas assim com muita propriedade dizem que o ser humano é um ser humano social, né? O ser humano, ele não consegue viver sem contato, né? Um contato vai ter, a gente vai voltar a ter contato, a gente vai voltar a ter o lazer, isso aí a gente não imagina que eu estou falando do lazer para chegar no item da liderança, mas a gente imagina assim, o ser humano precisa do contato, e liderar muito, eu acho que o olho no olho, ele faz muita diferença. Agora,
eu tenho comigo, né? Eu vou dizer para você assim, tenho um orgulho, um orgulho sim. Eu não posso fugir dessa minha autoavaliação aqui, mas eu tenho um orgulho de ter liderado muitos times dentro da empresa já nesses 32 anos, mas como executivo mesmo, digamos, delegação formal, são 19 anos, né? Então, nesses 19 anos de liderança, formal, eu já liderei times com 6 pessoas, com 18 pessoas, com 40 pessoas, com 180, 200 pessoas. Então, vários times eu liderei e a empresa e continua tendo, né? Esse ano nós estamos dando uma incrementada na pesquisa de clima. Acho que todas as empresas deveriam implantar uma pesquisa de clima. Eu acredito que a pesquisa de clima séria, bem feita, ela pode ser uma ferramenta extraordinária para todas as empresas de todos os tamanhos, né? Às vezes, mas a empresa pequena é fácil, eu estou ali, 5, 7, 10 pessoas, eu não preciso fazer pesquisa. Eu diria para você que pode ter muita coisa boa de uma pesquisa séria, bem feita, né? De preferência não, que seja 100% anônimo mesmo, que a pessoa tenha toda a liberdade de expressar o que ela quiser ali, né? Mas eu tenho um orgulho muito grande de dizer para você o seguinte, lá em 2003, a empresa fez uma pesquisa e tinha lá uma premiação simbólica, um troféu para o centro de resultados, para a área, que nós chamamos de centro de resultados, com o melhor pesquisa de clima organizacional. Em 2018, teve uma pesquisa de clima, um colega, eu até nem estava muito ligado eu vou voltar no 2003, só para vocês entenderem. Em 2018, um colega, né, executivo me encontrou num corredor e falou assim, Jair, você ficou sabendo que a sua pesquisa de clima da sua área foi a melhor da empresa? Eu falei, não fiquei sabendo não, eu não vi esses resultados, não estava muito ligado nisso, não, mas pode ter certeza que a sua área foi a melhor pesquisa. Bom, legal, estou feliz também, né? E voltando a 2003, eu fui buscar algumas coisas antigas, uma caixa antiga que tinha ficado para trás, em Tuiutaba ainda, lá na regional da empresa, e eu fui buscar umas caixas antigas e achei o troféu de 2003 como melhor clima de resultado, do clima da empresa, né? Clima organizacional da empresa. Então eu falo isso com certo orgulho, porque isso é uma coisa assim, aí eu fui repensar o que eu fiz, depois desses que eu reencontrei esse troféu de 2003 e o outro em 2018 também com a mesma desempenho, eu fui repensar quantas equipes eu passei e o que a gente fez diferente, mas assim, muita, eu acho que sem medo de delegar, as pessoas hoje querem muita delegação, elas querem ter o poder de decidir as coisas. Eu sempre deleguei muito, nunca tive medo de delegar, e expressar muito assim, a confiança e o apoio integral para as equipes, muito isso olho no olho. O que eu vou fazer isso, né? Se amanhã a minha equipe toda hoje está em home office, mas se amanhã nós formos mantidos em home office, assim, a princípio, por tempo determinado, eu vou continuar olho no olho, dando suporte, demonstrando que as pessoas têm autonomia, não vou mudar a fórmula que a gente fazia isso presencialmente, eu vou tentar, pelas ferramentas, pelo mundo virtual, mas manter essa mesma linha de trabalho que eu mantive, porque eu acho que eu descobri uma forma, não é uma fórmula mágica, mas eu acho que cada pessoa, cada líder, eu acredito muito na questão da liderança situacional e mais ainda da agora para frente, com a questão da inovação chegando forte nas empresas, onde os times de inovação são muito dinâmicos e muito ecléticos, assim, são pessoas que estão de diversas áreas elas têm que produzir um resultado, né? E ali não tem um líder, ali que fala que esse aqui é o líder, não, ali todo mundo é dono do seu pedaço que tem que fazer a entrega, senão a inovação não sai. Então, essa questão da liderança, mais ainda vai ficar delegada para o indivíduo, para a pessoa que produz o resultado. Então, as pessoas têm que, princípio, aprender que nós vamos viver em mundos diferentes, a inovação já trazia isso, e eu acho que mais ainda agora, ter muita responsabilidade, estimular a autonomia, as pessoas precisam realmente ter autonomia para tomar as decisões, porque lá na frente nós temos uma pessoa que é o principal da empresa, que é o cliente, né? O cliente quer as coisas rápidas, quer as coisas bem feitas, quer em eventual problema, um eventual erro, que ele seja corrigido o mais rápido possível, algum tipo de compensação, é assim que a gente vê, mas eu continuaria
a linha que eu trouxe até agora, eu tentaria pegar as ferramentas possíveis, né, que a gente vai ter e já estamos usando, e isso chegou muito rápido para nós estamos aprendendo com elas ainda, para a gente poder dar sequência daqui para frente. Mas eu diria que a base é você acreditar e ter credibilidade, né? Você acreditar nas pessoas e ter credibilidade, delegar, ser uma pessoa que delegue muito, uma pessoa que centraliza muito, não vai ter muito sucesso, eu acho que não vai ter nessa nova pegada que nós vamos viver. Nós temos que ter muita autonomia, muita delegação de responsabilidade para as pessoas se sentirem empoderadas. Eu acho que essa é a palavra, as pessoas têm que se sentirem. Eu sempre, quando eu chegava numa área, eu dizia, a primeira frase que eu dizia para a equipe nova, né, eu sempre pegava uma equipe pronta, eu nunca consegui formar a minha própria equipe, eu já pegava uma equipe pronta, né, vai promovido para tal lugar, mas a equipe já está lá. Eu chegava para eles e dizia, vocês são o dono da área, eu não sei executar a tarefa que vocês executam, não fiquem dependendo de mim, vocês sabem, eu não sei. Agora, eu posso muito ajudar vocês, tem um problema que precisa ir em diretoria e fora no mercado, eu estou aqui à disposição para ajudar vocês, para limpar a área para vocês ter um jogo mais fácil, né? Então sempre eu me coloquei numa posição de liderança, uma liderança facilitadora. O que eu posso facilitar o seu trabalho ser melhor e mais produtivo? Então sempre, e gerar credibilidade, quando a pessoa tivesse o problema, que eu fosse atrás mesmo, porque só discurso não resolve, porque se você só discursa e a prática vem diferente, o pior exemplo que você pode dar é você falar uma coisa e não praticar. Concordo. E como eu falei, muito além do mediador, eu estou aqui como aprendiz, né? Você me fez aí duas grandes reflexões. A primeira delas é que a tecnologia, né? Provavelmente são essas ferramentas da qual você falava, né? A tecnologia sim. Hoje ela pode nos aproximar, como aqui está acontecendo. Sim, nunca te conheci pessoalmente, mas estou aqui, né? Tendo esse prazer de saber quem é o Gerson, mas nós vamos tomar um café juntos. Vamos, claro. Faz questão. E a tecnologia, eu também, com certeza. E a tecnologia, Gerson, né, para mim, ela pode tanto nos aproximar como também nos afastar. Né? E neste momento, o líder utilizando desse face-to-face, né, desse face a face aqui, desse olho a olho, é muito importante justamente para que a pessoa se sinta um pouco mais abraçada neste momento. Né? Isso, exatamente. Uma ferramenta, né, uma estratégia muito interessante. E a outra questão, Gerson, que eu percebo muito é a necessidade da inteligência emocional. Por quê? Né? Porque o meu cliente, o meu colaborador, né, a pessoa com quem eu me relaciono, o mercado, ele está aí disponível para quem mantém o seu emocional estável, né, para que ele consiga demonstrar confiança. Aí eu li uma matéria hoje, através do LinkedIn, que foi feita, né, pela FGV, se não me engano, que falava sobre que o mercado ele tem perdido um pouco de confiança, o cliente tem perdido um pouco de confiança no mercado. Você acredita que essa inteligência emocional que as empresas demonstram, né, através de um clima bem feito, através desse contato, né, com o colaborador, delegar da melhor forma, o vendedor ter esse contato com uma inteligência emocional e passar tranquilidade para o cliente, isso pode ajudar a melhorar a confiança no mercado? Léo, eu acho que esse item, você tocou no item, assim, muito relevante, mas extremamente relevante para esse nosso bate-papo, porque é o seguinte, isso é uma coisa que eu vou ser bem sincero para você, isso a gente não consegue ensinar e a gente não consegue incutir na cabeça das pessoas, a gente precisa dar o exemplo. Eu vejo muito assim, como é que eu analiso estilos de liderança? São vários estilos, muitos, né? Mas eu vou colocar 2 contrapontos para a gente facilitar tentar discorrer sobre o que você falou aí. Mas basicamente um líder centralizador e um líder autocrático e um líder que seja um líder mais democrático e um líder que tenha a inteligência emocional. Né? Eu quero fazer imagine 2 extremos. Né? Eu vejo o seguinte, ambos vão conseguir gerar resultado. Isso é tranquilo, a gente já viu várias passagens assim. Eu sou uma pessoa que observa muito meu redor, né, outros colegas e tal, o estilo de liderança de cada um, mas eu vejo o seguinte, o líder autocrático, e esse líder que é muito cobrador, que ele cobra demais resultado, e às vezes ele esquece um pouco de dar o suporte para o seu liderado, esse líder autocrático, ele consegue resultado, ele pela imposição, pela pressão.
Ele consegue. Só que o que eu observo é que ele consegue gerar até resultados altos, mas esses resultados eles não vão se perpetuar numa curva muito longa de tempo. Por quê? Porque nós estamos falando de gente, de pessoas, né? E essas pessoas, em algum momento, elas dão o resultado porque estão pressionadas, mas em algum momento o psicológico dela abala, o físico abala, as pessoas vão ter uma queda, né? E o que acontece com esse líder impositivo é que ele acaba, talvez, fazendo desligamento de uma pessoa, porque 3 meses ele bateu meta, 4 meses muito bem, 2 meses não bateu meta, no terceiro mês ele desliga. Então, olha só, para a pessoa que foi excelente 4 meses, por não ter batido meta 2 meses, 3 meses, sei lá, ele vai ser desligado. Então, assim, eu não concordo com esse estilo de liderança. Eu acho que é um estilo de liderança que ele é muito autocentrado. Aquele líder, me permita fazer esse paralelo também, aquele líder que quer ter na sua equipe pessoas que sejam o espelho dele, né? Então, o líder que quer ter pessoas que sejam o espelho dele, corre um risco muito grande. Se você tiver um mercado, esse é o que eu enxergo, se você tiver um mercado excelente, um mercado comprador, um mercado favorável, beleza. Como diz o outro, pau na máquina, vai ser vender, tirar pedido. Agora, na primeira crise, se você tem uma equipe muito o espelho do seu líder, o que vai acontecer é o seguinte, a primeira crise, a tendência imagine, eu faço muita imagem com um barco a remo. Todo mundo remando, nós estamos remando e estamos atingindo resultado. Na primeira crise vier uma onda mais forte, se as pessoas são espelho desse líder, a tendência é que todo mundo vá para o mesmo lado do barco. E a pessoa indo para o mesmo lado do barco, se todo mundo for para o mesmo lado do barco, o barco vai virar. Tá certo? Então você ter pessoas muito parecidas com o seu líder, eu vejo essa necessidade, alguns líderes, ter essa necessidade de ter espelhos da sua personalidade na sua equipe, eu acho isso prejudicial. Pode acontecer, pode ser bom em determinado momento, mas a crise uma hora acontece, né? E nós não vamos viver em brancas nuvens o tempo todo. E no momento da crise vai acontecer esse problema. O outro lado, né, o líder que é um líder mais democrático e tem a inteligência emocional, a primeira coisa que ele faz, ele consegue conviver com diferenças. Ele consegue estimular a diferença na sua equipe. Eu acho que isso, e eu vou dizer mais, são coisas que você fala assim, tem muito para aprender. A gente aprende todo dia, coisas que você mudar a semântica de uma expressão que você usa no dia a dia e depois você muda essa expressão, isso muda eu acredito que o nosso cérebro é plástico, né? Ele é elástico, então você muda seu cérebro. Não, então eu queria só concluir, né, fazendo esse parâmetro do líder autocrático e aquele impositivo e que muitas vezes procura que a equipe seja o seu espelho, né, que no momento da crise o barco sendo remado, vai todo mundo remar para o mesmo, no mínimo todo mundo remando para o mesmo lado, o barco fica rodando, tocando de roda, quer dizer, não sai do lugar, né? Em contrapartida, o líder democrático, que é aquele que tem a inteligência emocional, ele vai estimular as diferenças na sua equipe, ele vai querer uma equipe diversa, e ele vai aceitar a sua equipe do jeito que ela é. O que ele vai fazer é potencializar a característica de cada um em cada função. Então, assim, realmente não tem como você pensar numa pessoa que seja mais, digamos, introspectiva. Isso, não estou dizendo que isso é uma exceção pura e simples, mas uma pessoa introspectiva que tem uma certa dificuldade de verbalizar, alguma coisa assim, essa pessoa dificilmente ela vai ser um ótimo vendedor. Eu já vi vendedores introspectivos, por isso que eu não gosto muito de falar de generalizar. Eu sou um pouco resistente a generalizar. Mas assim, eu estou generalizando essa questão de perfil, assim, talvez você ter uma pessoa introspectiva numa linha de frente, vai ter um pouco mais de dificuldade. Eu já vi grandes vendedores introspectivos, a pessoa mais séria, mais, né, para dentro, mas que conseguia fazer o resultado. E isso, quer dizer, isso não exclui o profissional. Mas eu vejo o seguinte, que quanto mais diverso um time quanto mais características diferentes, pessoas com habilidades diferentes, com conhecimentos diferentes você tiver na equipe, mais essa equipe vai ser uma equipe de alta performance. Por quê? Porque numa crise, uns reagem de outras formas, enquanto uns se apavoram, os outros estão calmos, os outros, peraí gente, vamos voltar para o foco do nosso time, vamos voltar para o foco do nosso objetivo, né? Então, assim, uma equipe diversa, que realmente, assim, e aí quando eu digo diversa em todos os sentidos, né? Diverso mesmo em idade, em formação, em perfis, opção, qualquer tipo de opção,
sexualidade. Hoje o Grupo Algar está dentro de um processo extremamente rico, capitaneado por uma das acionistas, que é a Eliane Garcia, de estimular a diversidade dentro do grupo, racial, né? A gente precisa conviver com todos os estratos da sociedade. E quanto eu percebi, isso é uma coisa que eu vi na prática, quanto mais diversa era essa equipe, mais rica, mais leve a gente trabalhava, né? Pessoas com bom humor. Tinha uma pessoa mais séria, legal. A gente fazia uma confraternização, isso era uma coisa absurda. Há 30 anos atrás eu vivi um caso desse. Você fazia uma confraternização na empresa, tinha um líder que obrigava todo mundo a ir. Não, todo mundo é obrigado a ir na confraternização que eu estou organizando, né? Pô, mas eu sou obrigado a ir na confraternização, mas se eu não gostar de festa? E aqui, nas minhas equipes, né, sempre tinha. E alguns colegas vinham, Gerson, mas fulana, você já fez 2 confraternizações, ela não foi nenhuma. Gente, ela não... o convite foi feito, nós estamos cuidando com carinho, a confraternização vai ser feita da melhor forma possível, e ela não quer ir, eu não posso obrigar, e nem quero, de jeito nenhum, porque ela vai escolher se quer ir ou não. Então, assim, e essa pessoa foi muito interessante, porque depois ela saiu da minha equipe, né, eu mudei de setor, no caso dessa migração, em 2015, e ela continuou trabalhando na mesma área, e aí depois ela chegou para mim e me deu um feedback assim extraordinário. Essa pessoa que todo mundo, digamos assim, meio que apontava, mas ela não vai nas festas. Ela falou, Gerson, você foi o líder que eu mais admirei, porque você nunca forçou ninguém a nada. Então, assim, você cobra o resultado precisa ser dado, as pessoas estão trabalhando, mas você nunca obriga, força ninguém a fazer nada que não queira fazer. Então, assim, foi um dos feedbacks mais ricos que eu já senti por ser essa pessoa, porque talvez a gente pudesse insistir, não, vai lá, vamos na festa. Não, se ela não quiser, né? O que eu vou fazer? A gente tem que fazer a nossa parte. Eu acho que é importante as equipes terem os momentos de confraternização, momentos de leveza, fora, inclusive, do horário, da situação de trabalho, do ambiente de trabalho. A pessoa acha que isso não está agregando, ótimo. Ela continua dando resultado? Está dando, beleza. Para o que ela foi contratada, ela está atingindo. Então, eu tenho que aceitar isso. Então, é aí onde eu digo que eu mudei, né, só para fechar eu não gosto muito de deixar nada desamarrado, mas era um verbo que eu usava que era assim, tolerar em contrapartida com aceitar. Não, eu achava, até pouco tempo atrás, assim, que tolerância era a chave para a humanidade se ajustar, né, acabar com as guerras. Eu sou digamos, esse sonhador que eu penso no mundo sem guerras um dia, sem fome. Eu gostaria muito de viver num mundo assim. Mas eu imaginava que tolerância era a palavra, eu vou tolerar. Não. A palavra é mais profunda, né? Porque quando eu falo tolerar, eu falo assim, eu continuo não gostando de você, mas eu te tolero, vou te tolerar. Mas assim, o aceitar, eu aceito você como você é, e aí o coração fica mais leve, então eu te aceito, pronto, você tem uma religião diferente da que eu acredito, puxa vida, seja feliz com ela, eu vou continuar acreditando que eu acredito, e nós não vamos brigar por isso, né? E eu vejo aquele conflito religioso que a gente tem no Oriente Médio, eu acho aquilo, puxa vida, os dois estão brigando por espaço, lógico, território e tudo, mas tem uma questão religiosa por trás, né? Árabe contra o judeu e tudo, e eu fico assim, abismado com aquilo, porque as pessoas estão pensando em um ente superior, em Deus, e estão brigando aqui embaixo, só jogando bomba um em cima do outro, né? Então, mas é isso aí. Em síntese, eu queria resumir, fazer essa comparação entre o líder autocrático e o democrático, e usando a inteligência emocional, que eu acho que foi fundamental o que você está falando. E eu acho que o líder usando da inteligência emocional, ele acaba estimulando a sua equipe também a pensar 2 vezes em rejeitar alguém, em apontar, em ser preconceituoso com alguém. Isso tem que vir da liderança. As pessoas, isso é uma coisa que a gente vai viver ainda um tempo, eu não sei quanto, mas ainda as pessoas precisam dessa referência. Eu não sei porquê, eu não sou sociólogo, né, para poder falar mais profundamente sobre isso, mas eu percebo que as pessoas precisam de uma referência, né, e essa referência, ela vai ser um exemplo que a pessoa vai tomar para seguir, no mínimo, no trabalho. Então, assim, o líder, ele tem que ser o exemplo no trabalho, e lógico, ele não pode, na minha opinião também, a sua vida pessoal não pode ser
desacoplada, eticamente falando, da sua vida profissional. Tem que ser uma coerência. O cara é muito bom aqui, lá fora está todo mundo sabendo que ele bagunça, faz coisas que não deve, e isso também não gera exemplo aqui dentro da empresa. Mas o que eu quero dizer, assim, em resumo, da nossa atuação é você ter muita coerência no discurso, aceitar as pessoas, estimular essa diversidade, que é o que a gente vai precisar muito daqui para frente, e é um recado mesmo final, já se pedir a gente já para fechar e agradecer a toda essa audiência que a gente está tendo, mas eu acho que o final, que eu gosto muito de uma reflexão aí, muito própria minha, né? Mas é assim, a gente também, eu acho que fruta um pouco do que a gente lê em relação aos estudos que estão sendo feitos em relação a gerações, né? A gente vê muito falar assim, geração baby, geração Z, exatamente. Mas eu estou vendo hoje, né, que a gente muda um pouco essa geração, essa regra de geração, que é assim, você tem uma geração Facebook, aí os pais começaram a entrar no Facebook, os jovens, os adolescentes saíram tudo do Facebook, foram para o Instagram agora está começando a ter gente um pouquinho mais de idade também, mas você tem gente, os meninos de 8 anos, 10 anos, gostam muito do Snapchat, porque a comunicação instantânea, colocou lá, depois aquilo mesmo desaparece sozinho. Então você tem várias gerações, e outra coisa, que eu acho que é mais desafiador para o líder ainda, né? Como se não bastasse todo esse contexto, mas basicamente é assim, você vê hoje jovens de 18, 19, 20 anos, querendo um pouco de desconexão, não são muitos, mas tem. Então já tem tribos que estão falando assim, gente, por que essa hiperconexão? Não precisa de tanta conexão, como a gente está vivendo, assim, um surto de hiperconexão absurdo, mas já tem jovem de 18, 20 anos que estão querendo ficar mais desplugado. E eu conheço idosas de 90, 95 anos que aprenderam a usar o WhatsApp tem 6 meses. E estão indo bem. Então, como é que eu separo essa geração? Não tem mais jeito de separar. Então, eu tenho que estar preparado para a diversidade e tenho que estar preparado para aceitar e, além de aceitar, estimular essa diversidade nos times. Isso vai ser rico para todo mundo, isso vai fazer as empresas crescerem e estar mais antenado, porque o mercado é muito diverso. Então, eu vou estar preparado para poder estar enfrentando e atendendo esse mercado que é tão diverso e tão impreciso. Ele é impreciso. Então, quanto mais diversidade eu tenho de indicar, mais fácil eu vou poder atender esse mercado tão diverso que a gente tem aí para enfrentar. Com certeza. E a sua fala é muito interessante, você já viu que eu pego alguns ganchos, né, para ir ligando o assunto. Sim. E eu peço a permissão para fazer uma última pergunta. Puxa vida, fica à vontade. Puxa vida, estou à vontade, tô tranquilo. E para fazer essa pergunta, a primeira coisa, eu quero fazer aqui um compilado do que nós falamos. Nós falamos sobre papel da família, né, performance, como a família tem, né, lidado com esse momento de crise. Nós falamos de posicionamento de mercado, nós falamos de como o vendedor, né, ele pode se tornar um profissional melhor dentro dessa crise. Nós falamos sobre quebras de paradigmas, quando você até falou de pessoas aí que antes não cozinhavam, já estão até experimentando novas receitas, né? Isso. Uhum. E agora você falou de liderança, né? Sim. O líder autocrático, o líder democrático. E o Pedro, ele fez uma pergunta que está muito relacionado com o que você falou, inclusive, de que pessoas que antes não utilizavam a internet, senhoras aí de idade, que antes não sabiam mexer no WhatsApp, e que em menos aí de 6 meses, em pouco tempo, já aprendeu a mexer na tecnologia. E a pergunta dele, Gerson, como você, Gerson, né, quais as maiores e melhores oportunidades que você vê nessa crise? Eu acho que as maiores oportunidades, elas estão relacionadas a como você efetivamente vai... Nós usamos uma expressão, eu acho que muito interessante. Ela talvez ela seja abrangente, talvez genérica demais, mas eu vou tentar partir do genérico e ir para o específico, né? Mas a gente está usando uma expressão dentro do nosso Instituto de Inovação. O Grupo Algar criou um Instituto de Inovação chamado BRAIN. O BRAIN é uma corruptela de brain, de cérebro, mas é Brasil Inovação, é uma sigla que se junta para formar Brasil Inovação. E lá é onde a gente cria tudo que é novo, tudo que é disruptivo, que a gente está pensando para os próximos tempos. Já saíram produtos fantásticos lá dentro do BRAIN, a coisa impressionante, né?
uma hora, nesse café que nós vamos tomar, nós vamos falar um pouquinho sobre Brain, porque eu acho que vale a pena você depois, talvez mergulhar um pouco mais nisso. Eu acho que é uma coisa fantástica que tem ali, mas assim, muita coisa disruptiva. Mas uma coisa que o pessoal do Brain trata, primeiro é assim, tentar testar rápido, errar rápido. É uma coisa que fala-se muito já há uns 5 anos, mas efetivamente a gente não tinha praticado. A gente está fazendo isso muito rapidamente. É testar rápido, mas testar em cima de quê? E eu testo em cima de quê? Aí sim, é onde eu digo essa expressão que está comandando a nossa inovação, que é descobrir a dor do cliente. Qual é a dor do cliente? Eu preciso saber responder isso efetivamente, porque se eu não souber qual é a efetiva dor do cliente, eu não consigo saber como é que eu posso atendê-lo de forma diferenciada. Então, exemplo, nessa crise, uma dor do cliente o cliente, a maioria, não quer sair de casa, está sendo estimulado para ficar em casa. Como é que eu atendo ele lá dentro de casa? Dentro da casa dele. Então, assim, é uma coisa que é uma resposta que parece muito ampla, genérica, mas é muito específica. Qual é a dor? Então, se a dor do cliente é não poder sair, o que eu posso fazer em cima do produto que eu tenho ou do serviço que eu presto? Como é que eu soluciono uma dor dele? Será que é só essa? Alguns clientes vão ter problemas para atender os clientes deles. Então, exemplo, nessa onda toda de não sair de casa, cresceu muito as embalagens descartáveis, né? E eu sei que começou a faltar embalagem descartável. Não era hora, como aquele rapaz da consultoria financeira criou logo 2, 3 produtos que ele sabia que ia vender muito. Já acho que álcool em gel era um deles. E ele está conseguindo colocar no mercado e acaba o álcool em gel, você tem que comprar outro. Então, assim, primeiro, descobrir qual é a dor do cliente. Segundo, o que eu posso fazer com o produto ou serviço que eu tenho para atendê-lo. Agora, você tem que ser muito realista, porque você pode chegar à conclusão de que dentro da estrutura de trabalho, dentro da estrutura da empresa, da formatação de produtos e serviços que você tem, pode ser que não resolva nenhuma dor do cliente agora. Alguma dor premente, pode ser que resolva alguma dor futura, mas não uma premente. Aí você tem que voltar naquela palavra que eu gostei muito, da reinvenção. O que eu posso fazer diferente? Eu tenho que olhar e eu tenho que me mexer. Eu acho que nessa crise tão assim, grave que a gente está vivendo, o maior pecado é ficar parado. O maior pecado é ficar parado. Você tem que se mexer, porque ficar parado você sabe que você não vai a lugar nenhum. Então, assim, eu acho que a dica que eu dou olhe para o seu cliente, descubra a dor ou as dores. Tem cliente que tem mais de uma dor. Hoje, por exemplo, nós fizemos uma reunião virtual, foi interessantíssima, porque a gente está colocando, eu fiz a intermediação com um órgão público, e aí o pessoal do Brain, né, nós fazemos uma reunião com eles, e aí veio com uma solução, e é uma solução a princípio que é só para teste, nós vamos testar, que é monitoramento de ativos. Esse órgão especificamente está movimentando muito ativos de alto valor, por exemplo, um equipamento de R$100 mil, ele tem que movimentar dentro do ambiente dele, e daqui a pouco ele não sabe onde é que está. O ambiente é grande, sei lá, 50 mil metros quadrados de construção, várias alas, várias salas, e ele, de repente, ele perde a rastreabilidade desse equipamento. Um equipamento que custa 100 mil, 400 mil, tem equipamentos de 500 mil. Ele precisa saber a rastreabilidade. Nós fomos apresentar uma solução para ele. Durante a conversa, o pessoal do Brain falou disso, nós queremos resolver uma dor do cliente, o cliente levantou uma outra necessidade. Ele falou assim, eu preciso monitorar o equipamento que o meu colaborador veste. E esse equipamento ele é de auto especialização e eu não tenho, vai para a lavanderia, vai, por exemplo, 100 peças, volta 8,90, e eu não sei o que aconteceu com as outras 10. O que vocês podem fazer? Alguém já teve uma ideia, falou assim, tem um microchip do tamanho de um grão de arroz, que você pode costurar dentro de uma gola, por exemplo, de uma dobra da roupa. Não está disponível hoje, mas já tem gente usando, por exemplo, na Argentina e no Uruguai, não está disponível no mercado brasileiro hoje. O pessoal do Brain falou, nós vamos atrás. Então, quer dizer, nós fomos mostrar uma solução para uma dor do cliente, daqui a pouco ele nos apresentou outra dor e outra oportunidade. Então, ele falou, isso aí é uma coisa que todo o pessoal do setor que eu estou vai precisar disso. Você imagina coisas assim que a gente trabalha lá no Brain. Eu queria até dar esse
digamos, um spoiler para você, depois a gente conversa mais sobre ele. Eu tenho certeza que você vai ser um lugar muito estimulante para você ter, talvez até outras mediações para fazer aí. Confesso que hoje eu vou custar dormir, porque assim, muitos sites, muitas ideias, eu já estava ansioso desse bate-papo, e eu entendi pela sua fala e agradeço o convite, com o maior prazer que eu aceito. Claro. E eu entendo, então, que a sua fala é muito pertinente, pessoas que aproveitam, né, este momento onde eu tenho talvez uma instabilidade de pensamentos, de como o mercado ele vai reagir a muitas situações, se eu aproveito este momento e não paro, continuo criando, recriando, reinventando, criando ideias, entendendo onde está a dor das pessoas que eu atendo, eu consigo me sobressair, então, dessa crise e diferencial no mercado. Exatamente. E eu quero, assim, só aproveitar porque comunicação é um negócio é uma faca de dois gumes, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. E é importante, eu gostaria muito de deixar bem frisado, né? Quando a gente fala, a gente lá no Brain, a gente tenta descobrir a dor do cliente, eu quero só deixar muito, assim, ressaltado que não é uma fragilidade do cliente. Então, o cliente tem um calcanhar de Aquiles, deixa eu ir lá pegar a fragilidade do cliente e vou oferecer alguma coisa para ele. Nada disso. A dor do cliente é uma coisa que dói para ele e aquilo atrapalha ele no negócio dele. Né? O que está atrapalhando, o que tá impedindo ele voar voos mais altos, né? Então, tudo isso é o que o Brain preconiza de descobrir essa dor. E eu acho que isso pode ser feito para qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de negócio pode descobrir. Desde me desculpa a má comparação até, mas desde uma pessoa que tem uma banca de verduras, que vende isso numa feira livre, até, por exemplo, um serviço de altíssima especialidade, como computação em nuvem, por exemplo. Todos os estratos podem olhar para o seu cliente e dizer onde é que o cliente poderia ser, onde é que ele está sofrendo? Eu tenho que ajudar ele a resolver esse sofrimento dele. Por isso que a gente gosta de dizer que a gente quer descobrir a dor do cliente para ajudar ele a resolver essa dor. Estar no mercado de forma respeitosa, nobre, né? Isso. E automaticamente ajudando as pessoas a se desenvolver enquanto você também se desenvolve. Exatamente. Outra frase que o Pedro deixa até para a gente finalizar é que em breve teremos uma nova normalidade cheia de mudança e novos padrões. Não tem dúvida. O que a gente não consegue é prever como é que vai ser essa nova normalidade. Mas a gente vai caminhando e a gente vai descobrindo como é que vai ser isso, e eu acredito muito também que a gente vai ajudando a construir esse caminho para essa nova normalidade, sem dúvida. Isso aí. Gerson, é com esse sorriso no rosto que eu te agradeço. Em nome da Seven Proteção, obrigado por ter aí disponibilizado esses aproximadamente 90 minutos, né, para esse nosso bate-papo. E desejo para você muito sucesso, né? Muita luz, muita paz, que você continue trazendo, né, para as pessoas, trazendo para nós toda essa paz, essa tranquilidade, essa sabedoria, não somente profissional, mas de vida, que muito contribui para nós. Deixo aqui o meu agradecimento a você. Léo, eu agradeço muito a você, a todo o pessoal da Seven aí pelo convite. Essa é uma nova realidade nossa, né? Isso que vocês estão fazendo. O que seria live há 4 meses atrás, né? Hoje está sendo uma ferramenta extraordinária, né? E que bom que vocês estão usando isso de forma muito efetiva. E queria, por fim, agradecer você pela simpatia, pela inteligência. Você foi uma pessoa que conduziu uma conversa como poucas vezes eu já tive a oportunidade de ter, então parabéns por isso. Vou querer bater aquele papo com você. De repente nós tomamos um café, quando, digamos, voltarmos à normalidade, vou tomar um café de frente ao Brain ali na Granja Marileus, e nós vamos visitar o Brain para você conhecer. E eu queria, assim, para todos que participaram, né, fazer esse último agradecimento, para todos que participaram, a gente não consegue, vocês me perdoem, tá? A gente está focado muito no bate-papo, no que o Léo está perguntando, e eu tenho que elaborar as respostas da melhor forma que eu encontrar. A gente não conseguiu, talvez, fazer referência a algumas pessoas, agradecer, eu vi muitas pessoas elogiando, pessoas que eu conheço, né, do meu ciclo de amizade, tinha mandado alguns convites aí, então quero agradecer a todos que nos prestigiaram e que todos tenham uma boa noite, que todos nós
possamos sair dessa crise com muita saúde e muito mais fortalecidos daqui para frente. Muita fé também. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado para todos que participaram, né? Como vocês sabem, é de praxe as nossas lives todas segundas, quartas e sextas-feiras. Toda quarta-feira estarei aqui como mediador oficial da Unicef, com muito prazer que eu aceitei esse convite para estar aqui toda quarta-feira. E Gerson, mais uma vez, o meu muito obrigado, todos esses elogios aqui, né? Eu dedico eles a você, né? E muito obrigado, e esse Brain, nós estaremos aí, claro, tenho excelentes pessoas para levar também, para a gente tomar esse café juntos. Ótimo. E em breve eu tenho certeza que a gente vai ter uma live com alguém do Brain, para a gente falar um pouco mais sobre inovação. Certamente, tá? O pessoal está todo à disposição lá de vocês, tá bom? Sim. Fico muito feliz. Um abraço para você. Um abraço. Um abraço para todo mundo. Pessoal. Uma boa noite, um excelente descanso para todos. Até breve. Até mais.